Oi, vamos a mais uma aula do nosso livro didático, desta vez pegando aí o capítulo 4, equação do segundo grau com uma incógnita. Temos o seguinte, que é equação, afinal de contas? Equação são sentenças matemáticas que têm um sinal de igual e uma ou mais letras representam números desconhecidos. Nós vamos chamar elas de incógnita. Grau das equações. Eu botei essa aqui, primeiro grau, porque a letrinha não tem expoente. Por isso eu chamo de primeiro grau. No segundo grau, ele vai ter aqui, ó, o expoente 2, segundo grau. Embora que aqui tenha o número 1, mas essa aqui tá dizendo que o número é maior. Aqui eu vou ter essa, quando não tem nada, é o número 1. Aqui, o expoente 2. Aqui, o expoente 3. Então, o que vale é o número maior. Nesse caso, terceiro grau. E para finalizar os nossos exemplos, eu tenho um 4 aqui, que ele vai focar como quarto grau, ok? Equação do primeiro grau. Vamos ver um exemplo dele. Qual é a medida do comprimento do lado de um quadrado, sabendo que a medida do seu perímetro é 28? Nós sabemos que perímetro é as laterais. Então, como eu não sei quem é cada lado, eu vou chamar de x. Se um lado é x, os outros também vão ser x. E nesse caso eu vou ter 1, 2, 3, 4. Ó, 1, 2, 3, 4. São os 4 lados. Igual ao 28, que é o que a figura e a questão está me dizendo. Não tem nada na base, que é o número grande, não tem nada no expoente, que é o número pequeno. Então, quando eu tenho uma conta de mais ou de menos, nesse caso é conta de mais, adição, eu vou ter 1 na base, que é o número grande. Então, eu tenho 1x mais 1x mais 1x mais 1x, deu 4x, igual ao 28. Logo, quando eu não tenho nada aqui no meio, é uma multiplicação, que nós já aprendemos, é representado por um ponto. Também quando eu passo para o segundo membro, já que no primeiro membro só pode ficar as incógnitas, que são as letras, eu passo para lá com o sinal trocado. Conta de multiplicar, ao contrário, dividir. Então, eu vou ter x igual a 28 dividido para 4, que x dá igual a 7. Esse foi o nosso primeiro exemplo. No segundo exemplo, nós vamos trabalhar com a equação do segundo grau, que é o nosso foco da aula 4 do nosso livro didático. Exemplo. Qual é a medida do comprimento do lado de um quadrado, sabendo que a medida da área é 64? Agora, eu não quero mais o lado, eu quero o todo aqui, o espaço ocupado. É 64. Aí, sabemos que a área, eu vou trabalhar a altura vezes a base. Logo, eu vou ter vezes x e x. Aqui também não tem 1 e não tem 1, mas sabemos que existe 1. Onde? Na adição, o 1 é base grande. Aqui, nós trabalhamos com a multiplicação. Se multiplicação, o 1 é aqui no expoente. 1 e 1. Nesse caso, eu vou ter x elevado a 2 ou x ao quadrado, que é a mesma coisa, igual a 64. Bem aqui, esse quadrado, vou dizer que é um número que eu repeti 2 vezes na multiplicação, vai dar 64. Logo, é a mesma coisa de eu tirar a raiz do 64. O que foi que ficou? Por que a raiz? Porque aqui eu vou chamar de raiz quadrada. Ó, esse 2 vai bem para cá. E quando eu trabalho com a equação do segundo grau, vou precisar de 2 respostas. Uma positiva, com sinal de mais, uma negativa, com sinal de menos. E aí eu vou ter x igual mais ou menos, raiz do 64 é 8. Resposta, mais 8 e menos 8. Na equação do segundo grau, eu vou ter 2 respostas. Porém, no nosso problema, como eu estou trabalhando com o espaço que realmente existe,
só vai valer o nosso positivo, no caso, resposta que seria 8. É isso, gente. Bons estudos!